senhora teme pela vida? Eu temo, você sabe por quê? Porque não é... Principalmente por causa do carregador Rafael. Porque ele... Não é a primeira vez que ele já mandou dar baixa Nunes, entendeu? Não foi um, nem foram dois. Eu sei do que ele é capaz. E ele não tem nem ideia de que eu nunca, ele jamais imaginaria que eu ia abrir a boca. É tanto, se ele tivesse imaginado, ele teria me procurado. Então eu temo sim, porque eu sei do que ele é capaz. Tranquilamente de chegar e dizer, ali debaixo dela é outra coisa. Eu fui ameaçada várias vezes dentro da própria delegacia. Ameaçada por quem? Por policiais que eles faziam... Tem agentes penitenciários e ficavam sempre policiais também. Vez ou outra, eles vinham na minha porta, que era o primeiro quarto. Lá na delegacia não, lá no presídio. Né? Delegacia não, no presídio. Mas só quer falar desse início. O Barana, preste atenção que você pode dormir e não acordar. Não foi uma, não foi duas, nem foram 3 vezes, a ponto, porque quando abria o quarto, A cela. A porta. Ele não abria a cela, porque assim, a cela é assim e a porta do quarto é aqui. Então, quando ele abria a porta do quarto sem ter a necessidade de abrir a cela, e nós não podíamos fechar o quarto, tá? Quando ele abria aqui, ele estava de cara comigo aqui, que a câmera é exatamente na beira da porta. Então, foram várias ameaças. E eu tive informação de desembargadores, amigos do próprio tribunal, que me alertaram. Chegaram e disseram, Carla, tome cuidado, porque você está... Ele não colocou com relação a... Porque ele dizia assim, que eu era muito atrevida. Quem dizia? Desembargador Vestido. Ele chegou e dizia assim, Carla, tome cuidado, porque às vezes você podem me pedir para fazer alguma coisa e você não fazer e você vai terminar sendo prejudicado. Ele sempre disse isso. Desembargador Cláudio, a mesma coisa. Desembargador João, que eram pessoas amigas por fora, que não tinha nada a ver, entendeu? Se olha, mas os recados eram mais para me alertar. Tome cuidado. E esse agente penitenciário, a senhora sabe o nome dele? Sei não. Não foi um nem foi dois. Foram vários. As primeiras noites eu fiquei desacordada e uma menina de uma cela vizinha foi que veio me tirar do chão, porque me puseram no chão. E ele chegou e disse, Aí foi quando ela chegou, ela só veio porque ele chegou e disse assim, ela não tem medo do jeito que está aí, ela não tem medo nem de ser estuprada. Porque eu estava de vestido, completamente dopada e no chão. Nem na cama me puseram. Entendeu? Aí foi quando ela foi pedir para ir para minha cela. A senhora falou daquela mudança de conta, criação das 3 contas, sim, que o rendimento era muito alto. Era. Afora os desvios da conta geral, os rendimentos, foram 100% desviados? Os rendimentos? Não. É tanto que quando eu fui ver se eu fizer um levantamento de saldo, entendeu? A diferença dá bem menor do que foi tirada. Você entendeu? Porque teve rendimento que cobriu. Então, se tivesse durado mais tempo, poderia até bater. Por exemplo, você deixar 1 ano sem movimentar, ela zerava de novo. E voltava a mesma questão inicial de quando começou, que você tinha uma conta com 1,5 milhão que você não sabia de onde era. Carla, se eu dar uma pausa agora, eu vi Jorge também. Pode até reclamar depois com você. Certo. Seria interessante só saber assim, como foi na gestão dos embargadores do título. Já falou. Não falei dela. Falou. Não, Porque segundo ela, os dois continuavam recebendo. Eu também queria saber. Tem outras perguntas aqui também. Esse recebimento. Os embargadores do título ficou Pode fazer as perguntas. Eu estou preocupado só com o tempo do juiz lá. Do pedido, o pedido tem que despachar. A gente já pode ir preparando. O Jorge também, né?
Mas já foi preparando para... A gente conclui com Se essa vocês quiserem ouvir George, até porque George não tem muito o que dizer, não. O almoço está chegando, aí é a pausa. É a pausa pro almoço. Vamos concluir, assim, a desembargadora Judite tomou posse, como é que foi? Continuamos a desembargadora Mas tá Oswaldo. numa lista aí, né, que a É. senhora fez. Começamos com Oswaldo, continuamos com Rafael e continuamos em Judite. Mas como? Da mesma forma. Até porque as guias, eu tinha um bolo de guia assim, assinado em branco. Assinado ainda Completamente em do Rafael. branco. Não, pro Wilson. Sim, por Wilson. Por quê? Porque a desembargadora nunca estava disponível para assinar na hora que o autor chegasse e nem sempre o atendimento nosso era diferenciado do horário da secretaria-geral, certo? Então, às vezes muitas vezes a gente precisava preencher uma guia na hora para pagar um autor. Eram pessoas que vinham do interior, às vezes a gente ia preencher errado e o banco não admitia um erro. Então, a gente ficava muitas vezes com essas guias para isso. Então, a gente tinha como continuar porque a gente tinha guia em branco. O Wilson sabia desse desvio. Nunca soube de nada. Outros servidores do TJ lá sabiam. Inclusive, minha irmã trabalhou comigo e nunca soube de nada. A parte dela era exclusivamente resolver as questões das Como é prioridades. que ela via a sua evolução patrimonial? George trabalha. A senhora dizia para todo mundo que a sua evolução patrimonial seria decorrente... Sim. A sua irmã tinha uma ligação com o juiz que tratava a respeito dos acordos? Não, minha irmã só fazia a autuação dos pedidos de Não, mas prioridade. ela tinha uma relação fora tribunal com ele, Com quem? com o juiz Cícero. Não, não é essa irmã, não. A irmã é a outra. É a outra, mas a Qual é? É Ana. Que também trabalha no tribunal. Mas ela trabalha na Trabalha. segunda turma recursal. Tem que falar de tudo, né? Então pronto, então Wilson, a senhora disse que... Não, o problema de ir com... E aquela questão dos cheques que ela ficava, que a senhora falou no Sim. início. Ela ficava com o cheque, Cheques porque o em branco assinados. desembargador... A mesma coisa da guia, então. Ela ficava com os cheques em branco assinados, a mesma Exatamente. coisa como ela assinava as guias em branco. Mas sem saber de todo o desvio que era feito, Nunca soube nada. Nunca soube. nem outros servidores do TJ, nem funcionários do banco também. Eu já perguntei isso, mas eu vou perguntar novamente. Os cálculos eram superfaturados também com o intuito de aqui e ali uma alteração As de planilhas eram índice. A superfaturadas. gente já verificou isso em alguns casos. Um índice maior, Não. uma situação Não. como, por exemplo, da Enasa, que se inseriu honorários quando já tinha sido calculado o honorário. Mas o problema é que quando o juiz determinava aquele valor final pra gente, a gente tinha que trabalhar em cima daquele valor. A gente não mas podia veja alterar. bem, você tinha um determinado valor já incluído o honorários advocatícios. Certo. 20%. Eles atualizaram o valor e colocaram 20% novamente de honorários advocatícios. Olha, desses detalhes eu não sei. Mas está assinado pela senhora e pelo João Batista, pelo Cabral. É porque, por quem fazia planilha. Assinava porque eu assinava de praxe, todas as planilhas. Todas eram assinadas pela senhora. Todas as Não eram planilhas. assinadas pelo servidor que fazia o cálculo. Depois é que eu cheguei e disse que eu só tinha uma pessoa que fazia o cálculo. Depois que eu comecei a verificar um erro aqui ou um erro ali, que às vezes tinha umas planilhas que eu ia, às vezes até somar, era 2.000, quando eu via lá embaixo era 2.000 embaixo. O próprio Excel, ele tinha esquecido de somar, certo? Certo. Aí eu pedi para que os meninos começassem a se identificar quem estava fazendo a planilha. A senhora tinha uma planilha que deturpava os valores? Não. Um Excel que calculava de forma diferente? Não. A planilha, a fórmula da planilha, foi feita pela primeira vez, foi criada pelo o Jorge. Ele fez junto com a gente. Agora, tinha determinados processos que se os juros era de 1%, a fórmula tinha que ser separada. Se o imposto de renda também ele puxava lá de baixo, e tinha a questão da Previdência, que teve alguns processos que, mesmo pagando agora com percentual de 11%, o juiz mandava a gente pagar 8%. Fernando Caldas é parente de George? É parente de George. Qual é o grau de parentesco? O pai dele
pai de Fernando. São primos? Eu acho que é primo do... Peraí. A avó de George... Não sei não, só perguntando ali. Ou é primo segundo grau, é alguma coisa assim. Eu acho que ele é primo do pai... Os pais são primos. Eu acho que é isso. Tem alguma ligação Os pais dele? são primos. Tem alguma ligação dele de ter entrado e ter comprado os créditos? George com Não, Fernando? não. Tem alguma ligação de Fernando Caldas de ter comprado os créditos de Raimundo Nonato, a cessão do crédito de Raimundo Nonato, para esse processo da Enasa, para Andar. poder... Hã? Para o processo Para o andar. processo andar e poder fraudar, poder haver fraude. Há alguma ligação de Fernando Caldas com Cícero Macedo, Rafael Godeiro ou Oswaldo Cruz? Ou Bruno Macedo, né, para poder fraudar esse processo da Enasa. Poder aumentar o valor do cálculo e Não, depois... com relação ao cálculo, não, porque o cálculo foi feito por a gente. E se eu, essa parte, já realmente eu não me recordo se foi embutido não, porque a preocupação nossa era sempre pegar o valor que foi homologado e em cima dele trabalhar. Pronto, então isso aí eu não discutia. Agora, que há relação, só posso também responder de forma subjetiva, eu não posso afirmar. João Batista Mas que ele participou tem desses cálculos? muita influência dentro do tribunal. Fernando. Qual é a ligação dele? Com qual desembargador? A ligação dele começa com a governadora Vilma, certo? A governadora Vilma, que o pai dele, que é Fernando também, sempre foi o que mexia com dinheiro, certo? Então, assim, é tanto que a esposa de Fernando trabalha lá dentro, a irmã de Fernando trabalha lá dentro. Quem é isso? A esposa de Fernando, Bianca. E a irmã? Luciana. E não dentro do irmã, tribunal? É Bia, que é irmã do pai. E E trabalhou dentro do tribunal, a influência dele se faz No setor através de de quem? comunicação, no setor no setor médico, como é médica. E dentro do tribunal, a influência dele se faz através de quem? Desembargador. Ele tem acesso direto a desembargador. Qual Ele é desembargador? muito forte. O desembargador Amauri é fortíssimo por conta de Glênio. O acesso dele lá por conta de Glênio. Com Rebouças. Mas nesse caso especificamente, que a presidência era exercida por Rafael Godeiro na época do acordo da Enasa. O próprio acordo foi assinado com o desembargador. Foi o único acordo que ele assinou. Foi. A senhora mesmo falou. Exatamente. A senhora sabe dizer por quê? Sei. Inclusive foi tirado foto, foi feita entrevista, foi feita reportagem, o que não foi feito em nenhum dos outros 156 termos que a gente firmou. Houve uma atenção especial a esse? Houve. Se houve Alguma Por que que o dinheiro escritório... fora agora, por que que o a questão escritório- do cálculo, Era um valor muito alto, né? 95 milhões foi o valor do acordo. para começar, né? O escritório de Dinamarca, que estava questionando os cálculos, por que que o acordo excluiu o escritório de Dinamarca, que representava o município naquele momento? Olha, eu não sei, porque quando chega pra gente, chega para calcular e pagar. E nesse caso, chegou para calcular, chamar a parte para fazer um acordo. Aí quem O fez que- o cálculo? Quem fez esse cálculo aí? Jorge, porque só tinha ele na época. Jorge é ligado a quem? A ninguém. A ninguém. A ninguém. É uma Jorge pode pessoa- ter recebido algum tipo de influência Pode ou não. dinheiro para Não modificar, acredito. fraudar os cálculos. Não acredito. E João Batista, que também assina esse processo, ele E participa. João Batista? Dinheiro Cabral. Cabral. Ah, eu já não sei não, porque Não, mas ele da índole dele eu não sei não. Ele participou em que momento? Nesses Para cálculos? assinatura, eu não sei se ele teve contato com Jorge, porque a sala de cálculo é separada. Eu só acredito assim, que Jorge não tem a índole de fazer isso, não é dele. A senhora Mas chegou a João, é? Mas João, eu não fico de costa para ele. Agora a senhora chegou a receber algum valor com relação a esse acordo Da Enasa, absolutamente nada. ou então algum valor com relação a qualquer acordo que foi feito pelo Tribunal de Justiça, Em termos entre partes, sim, de acordo de municípios com o Tribunal de Justiça para pagar. não. Receber, fora aquele dinheiro que era depositado na conta. Não. Teve algum valor que a senhora chegou a receber com os próprios algum advogado? Propostas
inúmeras, inclusive de desembargadores. Certo. Mas para receber, não. Recebi de desembargador expedito, recebi de... Que tipo de proposta de expedito? O que a gente pode fazer para pagar esse processo? Eu disse, esperar. Segundo, o que a gente pode fazer para resolver isso aqui? Por exemplo, e eu pagar esse processo. Muitos deles chegaram. O próprio procurador-geral do município foi outro também. Bruno Macedo. Qual foi a proposta que ele fez para a senhora? Bruno, ele queria tirar um processo que era de ordem 76 da MP Publicidade, alguma coisa assim. Queria tirar da lista porque ele estava fazendo um acordo por fora para pagar isso aqui. Eu disse, olha, na hora que gera precatório, acabou o acordo, acabou tudo, não tem para onde correr. Se ele quiser, ele peça o noticiamento. Se o juiz determinar, então vai ser o problema do juiz com o desembargador. Foi pedido, inclusive, ao juiz e o juiz negou. Mas ainda assim, ele entrou com esse pedido. E outra coisa que estava acontecendo também no município era o quê? A questão de um decreto 8689, que foi publicado no dia 4 de abril de 2009, do município de Natal, onde ele dizia que poderia existir a questão da compensação. Mas o doutor Bruno, ele ofereceu o que, senhor? Não, a minha ele não ofereceu nada, a minha ele veio pedir para tirar o processo. Para tirar o processo da lista. Tanto pediu dele, que ele tem um processo lá, o Bruno tem um processo lá, pediu para fazer um acordo diretamente com a prefeita e para ir receber o dele, que é de uma empresa, de uma construtora TC, eu acredito que é esse o nome dele, e como pediu dessa empresa para sair. Doutor Ribamar foi outro que foi pedir o processo dele para sair. Desembargador Expedito veio pedir também para atender a uma parte que estava lá com ele. Eu disse que infelizmente a gente não podia atender, porque antes dela eu tinha 3 pessoas. Para mudar a ordem para fazer a alteração da ordem cronológica. E se você conseguir fazer isso no sistema? Eu digo só se for com sua matrícula. Porque fica registrado. Então ele propôs efetivamente a senhora para mudar a ordem cronológica de um determinado processo para atender um pedido de um terceiro. Se poderia ser feito. As entrelinhas. Mas ele solicitou objetivamente? Não, ele sugeriu. E se a gente fizer, eu digo só se for na sua matrícula, porque fica registrado no sistema. Entendeu? E caso a senhora fizesse, a senhora ganharia alguma coisa? Ele disse, falou Não faria, porque sempre, apesar de todos esses outros erros, a gente, assim, eu sempre tive uma preocupação com a questão da ordem cronológica. E como eu sempre publicava... Mas ele propôs alguma coisa, senhora, caso a senhora fizesse? Não. Agora teve advogados que já chegou e disse, cara, eu lhe dou metade do meu precatório para você me pagar. Mudar a ordem, alterar a ordem. Alterar. Vários. Não foi nem 2, nem 3. Teve o doutor Ribamar, encheu o saco para fazer tudo que foi tipo de negociação. A última agora que ele pediu foi uma certidão atualizada para poder fazer a compensação antes de virar o ano, e a gente não tinha como fazer isso, porque não tinha tempo hábil. Mas ele queria fazer porque ele não queria pagar uma dívida do município. E ele propôs mudar, ele propôs lhe dar a metade do valor do precatório. Ele chegou e disse, a gente negocia. Eu disse, comigo não tem negócio. Ele disse, mas eu negociava. Eu disse, mas só não era comigo. Com quem mais? Quais outros advogados? Olha, tiveram 2 advogados, o doutor Joel, eu não sei o sobrenome dele, eu sei que o filho dele também é Joel. Que também é advogado. Joel Brasil? Eu não sei, o sobrenome eu não sei mesmo, eu só sei que é Joel. Por quê? Porque... Joel Morim da Vida. Pronto, ele chegou e disse, minha filha, no tempo que você não trabalhava, no tempo que você não era nem nascida, ele até assim, eu recebia precatório. E sempre recebi. E sempre foi assim. Eu digo, mas eu já nasci e não vou fazer assim. Aí é tanto que o filho chegou na hora e disse, papai, deixa disso, isso não existe mais não. Pronto. Outra, que também tinha lá, até porque é tanta coisa. Vamos lá. Doutor Felipe Cortez, chegou a propor alguma coisa? Não, o Felipe não tem processo lá. Precatório no trabalho. Não, nunca teve, até porque tinha muitos precatórios que vinham da vara da ex-mulher dele,
porque ele mandou lá no processo. Mas quem era? A senhora dizia uma outra, uma advogada. Não, eram advogados. A maioria era homem. Sim, é porque a senhora disse que teve outra, era outra situação. Outra situação, mas fugiu a mente, mas daqui a pouco volta. Vamos para a evolução dos bens, né? Só uma pergunta assim, Felipe Cortez foi indicado por quem para ser o advogado da senhora? Foi a senhora que procurou? Ou foi por indicação? Felipe Cortez, ele é sobrinho de Ivamira Lima, que é casado com minha mãe. Certo, então foi Certo? esse... Então, eu tenho um vínculo com o Felipe desde pequena. Somos praticamente primos, somos criados juntos. E assim, o que me deixou mais assim é que eu sempre tive muita confiança nele. E sempre achei ele muito, apesar dele ter me dado um cano danado no processo que eu precisei dele, eu me aperriei, porque quando eu vi essa questão, eu disse, não, eu estava em Recife e disse, eu preciso conversar com uma pessoa que eu tenha confiança. E pedi para Felipe para Recife. E ele foi para Recife e nós conversamos. Eu não contei nenhum texto, porque George sempre disse, não confie em advogado. Porque por mim eu tinha aberto a boca, tinha dito tudo. Ainda bem que eu não disse, porque depois eu já soube que era assim, conversa que ele vinha com o Oswaldo, conversa que ele vinha com o Caio. Aí veio a questão do desembargador Caio se meter na história. Foi quem assim, foi o estopim para mim. Por quê? O desembargador Caio, durante a gestão da desembargadora Judite, todos os dias estava na minha sala. Todos os dias, de manhã e de tarde. Todos os dias, todos os dias. Não tinha um dia que ele não tivesse. No dia que ele não estava, ele estava de férias, ele ia na minha sala. Inclusive, eu disse até a ele, brincando, eu disse, foi o que eu perguntei a ele. Eu disse, eu acho que eu vou tirar uma foto minha, o senhor leva para casa e fica me olhando, porque o senhor todo dia vem me ver. É para saber o quê? Se eu vim trabalhar, é para me ver, é o quê? E eu sou muito amiga da filha dele. E muitas vezes ele chegava lá e a filha dele estava lá comigo conversando normal. Aí ele disse, não, eu vim só ver como é que estão as coisas. Sempre nisso, eu vim só ver como estão as coisas. E ele passou o ano inteiro vendo as coisas como estavam acontecendo. Várias vezes ele chegou, Carla, eu trouxe aqui essa pessoa, veja o que é que você pode fazer por ela. Aí eu disse, mas o senhor pode até ficar aqui, porque você sabe que o que eu posso fazer por ela é nada. O máximo que eu posso fazer por ela é ver a ordem dela, inclusive é aquele colunista, Toninho, não sei o que lá. Não é o gordo não, é um velho, já bem velho. A mulher dele chama-se Ana Luísa e o processo é dela. Então ele veio, eu disse, o senhor sabe que eu não posso fazer, a ordem dele era 70 e pouco, ele vai ter que esperar a ordem dele. Aí Caio fazia, tem certeza, Carla? Aí eu olhei pra mim e disse, você tem dúvida, Caio? Então, eu não respondi. Outra coisa, ele tinha acesso a mim, se ele ia todo dia lá, então não custava nada ele ter me ligado, como ele tinha de família, por conta de desembargador Ivan, que a gente cresceu junto, de me ligar e saber da chave, ou de saber de qualquer outro processo, e o procedimento dele já mudou. Muito bem. Mudou e eu estava em Recife, recém-operada, quando eu recebi uma ligação da filha dele. Apavorada, dizendo, o que você tiver de bens que conseguir tirar do seu nome, tire, porque papai está em cima de você. Então, a filha dele sabia que, Débora, sabia que ia ter sequestro de todos os meus bens. Ela disse, inclusive, eu tinha vendido um bugre, um selvagem velho, 86, ao marido dela, há 2 anos, e esse selvagem continuava no meu nome. E eles lá em casa brincando, eu digo, olha, você tem até um mês que vem, se você transferir, eu vou tomar meu carro. Aí ela, inclusive, ele chegou para Débora e disse, corra e transfira. Muito bem. Eu pedi para Felipe, inclusive, que ele não fez, uma das coisas que ele não fez, porque foi conversar com o Caio, para puxar o G1, para saber se esse carro tinha sido transferido, porque, pelo que eu saiba, a assinatura tem que ser presencial. E se tivesse sido feita a assinatura, eu tenho certeza que foi no sétimo cartório. No cartório, onde 90% da população diz que ele é sócio, ou não dono, que é o CEL.
Ele quem? Desembargador Caio. É sócio do cartório? Bem, Não, já está dizendo que eu estou ouviu dizendo dizer. que ouve-se dizer disso. E se ele fez essa transferência do Selvagem, foi lá. Porque eu não assinei, eu não estava aqui. Eu estava em Recife. Aí, muito bem, não deu meia hora a ligação de novo dela. O que foi? Não, eu estou achando, se vocês puderem escapar, escape, porque vai ter um pedido de prisão para vocês. Então, tudo que ela escutava, que ela achou absurdo, e que ela disse que inclusive comentou com o pai, papai, você está tratando de Carla, você não é um bicho, não é uma pessoa desconhecida, não é uma pessoa que você pode sentar e perguntar, sempre pergunta tudo. Aí ela vai dizer se está ou se não está. Questões profissionais à parte. Não deu. Aí eu disse já, peraí, eu vou ser presa? Já vou ser presa, eu não me fugi, então eu não lembrei que estava em Recife. Eu disse, não tem problema nenhum. Felipe, entre em contato com o juiz e avise onde é que eu estou. Para não ter problema do Ministério Público me procurar e depois dizer, vou pedir prisão porque não sabia exatamente. Felipe informou a ele, um hotel pousada que a gente fica lá. Estava eu, meu filho, meu marido num quarto, minha filha com a babá no outro. E no dia 31, eles não me pegaram de surpresa porque o telefone tocou, a menina já avisando que estavam entrando lá em casa, em Bahia Formosa. Aí eu disse, não tem problema nenhum, pode abrir, pode entrar, não tem nada aí mesmo, pode entrar lá em casa, vejam, e se acharem alguma coisa que interesse, levem. Agora, interesse, porque levaram, até meu faqueiro levaram. Isso eu também vou até atrás, saber porque que diabo levaram o faqueiro meu, que é da minha avó, não tem nem como comprar agora. Um faqueiro em prata. Eu digo, minha casa deve estar virada quando eu chegar. Então, assim, eu disse, pode deixar entrar, não tem problema nenhum. Quando eu terminei a ligação que eu olhei, tinha uns 20 policiais na sala. E meu filho por trás dele, né? Senhora Carla Barão, não, sem nenhum problema, eu só quero trocar de novo, chamar de ela. Não tem problema nenhum. Houve só a discussão que eles queriam levar meus filhos para a delegacia e deixar lá. Foi quando a gente conseguiu com a delegada. Então, e voltamos para cá. Então, assim, tudo que ia acontecer previamente, eu podia ter no dia 31 ou no dia 30, no dia que ela me ligou, ter ido embora de Recife. Tudo foi anunciado. Hã? Tudo foi anunciado para a senhora. Tudo foi anunciado. Tudo foi anunciado Eu para sabia que mim. podia ter pulso, que podia Eu ter sabia prisão. que podia ter prisão. Eu podia ter pego os carros e ter tirado do meu nome. Tudo através. Tudo através da filha do desembargador Caio. Eu podia ter tirado todos os bens do meu nome porque eu não tinha tido nada sequestrado. Resultado, tem um carro que vai se acabar, porque no poder do Estado, que o Estado não cuida de nada mesmo. Mas aí o Estado pode fazer o leilão do carro e depositar o valor. Sabe? Então, assim, tanto eu sabia dos bens que eu podia tirar, porque ela avisou, como eu podia ter saído da pousada. Eu estava numa pousada, era só ter dormido no outro hotel. Não Por causa precisava de outra desses avisos que a coisa, senhora não. disse que escondeu o pendrive. Hã? Foi por causa desses avisos que a senhora Aí eu peguei o pendrive. Quando os policiais chegaram, essa era só o que eu tinha levado para Recife. Quando os policiais chegaram, eu peguei o teu pendrive dentro da boca. Eu disse, esse eu não dou, porque se tiver alguma coisa aqui, eu sabia que tinha minhas planilhas. Mas como eu vinha já me preparando e fazendo os backups, eu acho que tem mais coisa. Por isso que eu estou com fé de pegar o pendrive e abrir. Só que até sem computador eu estou. Resultado, porque levaram tudo. Em Recife, levaram além de celular, levaram os computadores, fizeram uma lista devolvendo, mas não devolveram. Não devolveu o computador, não devolveu o celular e nem devolveu o dinheiro. Sim, mas que está tudo apreendido judicialmente. Esses Não, bens- da lista que veio de Recife. E o que foi informado que foi pego daqui de casa é outra lista, que é outra coisa. Não são várias listas. Então, Cada local tem uma lista. Tem a Então lista. está tudo lá no juízo. Então é certo de tudo que ter sido Tá tudo tirado de Recife ter vindo. Tudo. Porque o que foi anunciado pela polícia de Recife foi 5 mil. Tudo. Mas não tinha 5 mil. Tinha 25 mil, porque eu tinha 10 mil e Geos tinha 15.
Porque todos os médicos que a gente estava pagando em Recife eram particulares. Todos os exames que eu precisei fazer foram particulares, eu precisava de dinheiro. Entendeu? Então, só teve essa diferença de dinheiro. Isso aí E o restante eu não dizer sei. porque, né, a gente não Bem, eu também não fui, passei até essa conversa hoje. Eu sei que com com os relação à meninos. sua casa foi encontrado valor também. 6 mil. Aí tá lá depositado. Esse daí eu vi, inclusive, que estava depositado, que eu tinha que ter dinheiro, eu tenho empregado, tenho que pagar. Então, fazer assim, meu dinheiro eu pago tudo, todas as contas, meu dinheiro é para pagar tudo. Então, se você disser assim, o que George ganha é livre. George não sabe quanto é uma conta de água, uma conta de energia, um empregado, um colégio de menino. Certo, agora vamos passar para o Deixa eu só perguntar de novo uma coisa. A senhora disse que ele colocou até na boca esse pendrive. Aí a senhora entregou a quem? A minha mãe. O senhor está com ela hoje. A gente pode ter acesso para copiar e lhe devolver no estado em que ele se encontrar, já hoje. A gente pode ligar para sua mãe. Faz parte da cooperação. Eu já ia colocar isso. Vai ser estabelecido o vínculo de confiança. Já tenho certeza que a gente tem todo o interesse de preservar. A gente copia o conteúdo dele e lhe devolve do jeito que está. Pode ser feito? Só para especificar. Ele já vai incomodar pegar agora. Não. Qual é a cor do fica pendrive? sabendo. Ela Que vai aqui saber tá que eu já tudo sigiloso. saí. Aqui tá tudo sigiloso. Quando sair daqui, Depois faz isso. Passa lá. Só para especificar qual é o pendrive. Qual é a cor do Só pendrive? importante saber que esse pendrive pode ser motivo de discussão, né? Inserção de informações no pendrive. Então, ele posteriormente deve ser periciado, deve verificar as datas dos arquivos. As datas dos arquivos. Nós já periciamos. Pode fazer um texto de ela entregando fazer espontaneamente. recado. Não, é que Colocando relações, as relações, elas Sem pela problema não, perícia faz um devem texto de registrar. sessão espontânea hoje. O importante é que a gente já tenha acesso hoje ao equipamento. Após. É cópias, a gente pode usar cópias. Após aqui, com relação agora à parte do patrimônio, né? Você já falou com relação a possíveis partícipes, né? Com autores dessa aí. Daquela lista que você falou, eu acho que eu faltei botar Ricelli. Ricelli, nós Das encontramos também partes, Ricelli das né? partes. As funcionários e os amigos de George, É. né? Como Mas eles eu acho que recebiam, não tinha mais alguém, não, eles do- recebiam desse- isso aí. E os das valores. meninas não recebiam nada, não. Nada. Nem sabia o que tinha agora. Certo. E também com relação aos embargadores que participaram. E agora com relação aos bens. Sim, só um detalhe, que agora eu lembrei que era o que eu queria dizer. Vários juízes, por várias vezes, mandavam um processo de duplicidade. E nós questionávamos. Por que o processo é em duplicidade do juiz? Não, porque foi o valor que foi acordado primeiramente, valor controverso. Só que era o mesmo valor. Eu digo, não existe valor controverso aqui. O que é que eu fazia? Juntava os dois processos para devolver. Quando conseguíamos perceber, teve caso, esse ano inclusive, de um advogado chamado Luzinaldo, recebeu um processo 3 vezes. Como é que eu soube? Eu não soube, nem tinha como controlar. Não tinha como. O juiz mandou, a gente fez a autuação, entrou na ordem, ele voltou. Disse, Carla, ele é um advogado que sempre tinha processo com a gente, ele disse, esse processo eu já recebi, a parte também já recebeu e a parte também já recebeu. E essas guias estão lá para ser devolvidas para a conta do 604. Então, havia erro também de juiz. Certo, mas esse advogado não recebeu a duplicidade. Não, Foi lá, ele foi lá e devolveu. Foi como a gente soube que tinha duplicidade, porque eu digo, Mas então foi deve eu ter só para sido... atribuir erro realmente porque o próprio advogado espontaneamente devolveu. Não, eu estou só É. colocando a questão E do o juiz? juiz. Equívoco da Já trabalho. havia equívoco Entendeu? também da parte do Assim, advogado. existia saída a mais, podia ter existido em razão disso. E outra que a gente teve uma cobrança, inclusive que gerou até um certo atrito com relação ao marido de desembargadora Zeneide, que ele foi cobrar um processo que ele já tinha recebido na época do White. E ele disse que não tinha recebido, e a gente não achava o processo, que era um processo antigo. E foi assim um drama. E ela foi e esculhambou com todo mundo, e eu fui chamada pela desembargadora Judite, que isso já foi, para saber. Aí foi quando eu fui atrás de Dwight para saber se o processo
Aí ele foi lá olhar no livrinho preto dele e disse: Carla, esse processo está aqui. Aí eu disse: não quer fazer uma coisa? Liguei para o setor de arquivo e pedi que me devolvessem todos os processos de precatório que estavam no setor de arquivo. Eu queria tudo dentro do precatório. Por quê? Ia dar trabalho a gente não tem espaço físico, mas qualquer coisa, uma coisa dessa, eu não podia chegar e pagar 2 vezes. Um negócio desse tinha como a gente pegar e verificamos várias vezes. Foi mostrado a ele, ele disse: mas eu acho que o juiz errou o valor, eu vou atrás. Mas realmente essa assinatura é minha. Então é assim, o famoso se colar, colou, tinha de montes. Se a gente não guardasse a guia ela era arquivada nos livrinhos, não sei se vocês tiveram acesso, uns livros de capa dura, onde nós arquivávamos, tem 4 feitos lá. O restante estão todos numa caixa que estavam atrás do meu beirô. Achei acesso a todas as guias. 4 livros, mas tiveram dos livros, as guias dos livros. Essas guias dos livros eram todas arquivadas, porque muitas vezes a parte, principalmente advogado, batia o pé dizendo que não tinha recebido. Sim, para comprovar que tinha pago. Para a gente comprovar que quando vocês entregavam a parte diretamente e não transferiam, você guardava lá com o arquivo. Ou então éramos questionados porque a gente entregava a guia do autor e o autor não pagava os honorários contratuais ao advogado, que eu digo, é uma questão que vocês vão ter que resolver fora. Outra questão também foi que um pagamento do Banco do Brasil feito a um advogado, que inclusive é promotor. Só onde eu te deu. Não, é que pode advogar, Não, Pessoa, aquele filho do Manuel Pessoa. Sim, entendeu a Pessoa. Não, Daniel, ele é advogado, não é promotor. Não é promotor, é filho do promotor. É filho do promotor que faleceu. Pronto, exato. Então, Daniel tinha guia, e como ele mora nesse prédio que a gente tem um apartamento, eu disse: Daniel, você não é Daniel Pessoa e tal? Ele: você tem uma guia lá pra você. Passe lá pra pegar. Aí, quando ele passou, a guia dele não estava. Aí eu disse: não, você subestabeleceu para alguém. Ele disse: não subestabeleci para ninguém. Aí tinha sido um outro advogado, que na época fazia parte do escritório, que fez a retirada. Só que fez a retirada porque a mãe trabalhava no Banco do Brasil. Então ela pagou, entendeu? Aí Daniel já disse assim: então eu vou ativar você, Carla, que liberou. Eu disse: não, se eu liberei, minha amiga, porque ele trouxe a procuração. Agora, se a procuração é falsa ou não, não sou eu que vou julgar. Vamos agora, para poder chegar ao termo do nosso depoimento aqui, né, não se alongar mais, com relação aos bens, evolução patrimonial. E a desembargadora Judite fica ao final? Fica. Depois a senhora finaliza aí com seus... Depois que a gente perguntar isso aqui, a senhora finaliza com seus apontamentos aí. A senhora disse que ficava de parte desse dinheiro. E como é que o que a senhora fazia com esse dinheiro? Eu não fazia nada. Eu passava para a Geórgia. Geórgia que tomava conta, certo, desse dinheiro. O único dinheiro que eu tomo conta é do seu salário. Certo. Então você passava para a Geórgia esse dinheiro. Dinheiro em espécie, né? Você citava dinheiro em espécie. Muito dinheiro em espécie. Certo. O que ele fez com esse dinheiro, quais foram os bens que ele comprou, se ele colocou recursos, depositou recursos fora. Não, mas a gente viajou. Sim, mas os de depósito, não de viagens. Mas a gente viajou. Tudo que é que fez, né, nos períodos. Com esse dinheiro. A gente fizemos algumas viagens, inclusive tivemos até desembargador dizendo que, desembargador Caio foi um que mandou perguntar se a gente não tinha conta na Suíça, porque fomos à Suíça, né? Eu disse: não, é mais fácil saber se o senhor não tem em Nova York, que anda andando por lá agora, que inclusive, só uma parte, ele estava com a viagem marcada para Cancún, tirou férias e tudo. Nessa inspeção ainda, não tinha concluído, não está nem concluída. Quando, automaticamente, quem assumiria seria o desembargador Mauri. O desembargador Mauri assumiu, disse que não ia assumir em hipótese alguma nada que se referisse a precatório. E quem assumiria seria o desembargador Oswaldo. Então o desembargador Oswaldo caiu na besteira de chegar para ele e dizer: pode viajar, Caio, não tem problema nenhum. Agora eu vou pegar a inspeção e vou estender até a data que você era presidente. Porque quando você foi presidente, teve pagamento precatório.
Aí foi que Caio fez. Automaticamente cancelou a viagem dele de Cancún e disse que retomaria as inspeções. Foi assim o que ficou mais revoltado com Oswaldo. Aí isso já vem o quê? Vem Felipe, que era o contraponto dos dois. Né? Sim, a gente fazia viagem. E viagem se gasta, principalmente porque a gente viajava com criança. Sempre era acompanhado dos filhos e do babá? Não, nunca levei babá. Mas contratava gente lá fora? Também não. Meus filhos têm que cuidar dos filhos. Chegava de restaurante de 2 horas, 3 horas da manhã, com o meu filho no carrinho. Certo. Sempre viajei com os 2 filhos. Minha primeira viagem, a minha filha tinha 6 meses e meu filho tinha 5 anos. E fui eu, George e os 2. Sempre viajamos só nós 4. Todo lugar nós 4. Viajou com algum embargador? Teve uma viagem que a gente fez com ele, não. Nós encontramos ele, por acaso, na desembargador Cláudio. Ele estava no aeroporto com uma mulher, com os filhos. Ele ia para... Vocês pagaram alguma viagem? Não. Tá bem? Tá bom, então E essa intimidade de desembargador. Viagem, certo. Gastaram com viagem. Com mais o quê? O que gastaram esses recursos? Os bens que adquiriram. Um apartamento foi adquirido. O apartamento em frente à sua casa. O apartamento foi adquirido a Marcinho Carreiro. Marcinho Carreiro. O mesmo que deu. Eu não sei se é o mesmo, se é irmão dele. O do processo lá que a senhora disse que já ficou com. O de Maurílio. Chegou a ser feita a escritura. Sabe que eu não sei se é a mesma pessoa. Chegou a ser feita a escritura desse apartamento. Está no meu nome e no nome do George. A casa, a senhora já tem comprado a casa? A senhora só para. A casa era nossa. A senhora se recorda quanto pagou a Marcinho Carreiro? 650 mil. E ele não abriu mão de 1 centavo. E o cara é insuportável. E eu não sei se é o mesmo do processo. Certo. A casa já tinha... Nem isso aí eu me alertei a ver. Inclusive eu vivia com esse processo dele embaixo do braço, porque eu sabia que tinha muita confusão, mas eu nunca fiz a ligação não. Então a casa já tinha, o apartamento que a senhora comprou, a casa lá do Tibau do Sul, na praia. Da praia. A gente tinha, que era bem pequenininha, foi reformando. Ela está bem grande. Os carros, quais eram os carros que a senhora, quais foram os carros que vocês compraram? Os carros que vocês têm hoje em dia, né? A gente já tinha Pajero, já tinha o Monza e o Selvagem. A gente sempre teve esses carros. Aí tem uma Mercedes, que são as Mercedes, tem 2 Mercedes, uma GL e uma SLS. Os Mercedes vieram depois? Vieram depois. E tem outro ômega, são 2 ômegas? São 2 ômegas. O bem antigo, que a gente já tinha, e o novo. Tá o novo 2009. Porque não cabia na garagem. E tinha um ômega que estava em Tibau do Sul. Um preto. Tibau do Sul não, em Bahia Formosa. Porque eu Bahia fui pra Formosa lá. com o Bug, né? O Bug, O Bug, o ômega, aí o ômega estava no shopping, tinha as 2 Mercedes que estavam lá e a Pajero. A Pajero. Teve algum outro bem que a senhora foi adquirido com esse recurso? A conta imóvel, outra cidade? Não. Depósito no exterior? Nenhum. Nunca abri conta em banco no exterior. Investimento aqui, investimento em conta aqui. Do quê? Aplicação financeira. Aplicação financeira, Não, se CVC. já fez, eu não sei. Eu tenho um Brasil Prévio dos Meninos, que é de R$62, que eu sempre tive. Tem um CBB, CDB, sei lá, do Banco do Brasil, que é de R$200. Coisa que eu fazia assim, para ver se eu ganhava R$1.000 no final do mês, no final do ano, para ajudar no material escolar dos meninos. Sempre foi besteira. Comprou ouro Meu. ou alguma pedra preciosa? Não. Aplicação em bolsa de valores ou outra Eu aplicação? Não, Também. George já ficou quando ele era. Ele que É responsável, que é mais fácil responder. mandar mais. Quem é Eu só fácil lembro o valor responder? do quanto foram os carros, lembra mais ou menos o valor dos carros? Eu só dizia que. E quanto foi gasto na reforma lá na casa de Tibau do Sul? Também não sei. Bahia Formosa. Vai informar. Eu não sei, porque quem faz é ele, o construtor é ele, o engenheiro é ele, o eletricista é ele, tudo é dele, o projeto todo é dele. Então ele nunca precisou contratar. Hoje em dia, dinheiro em espécie,
vocês têm? Pedi emprestado à mamãe. A mamãe vendeu o carro dela por 70 mil, foi o dinheiro que a gente pagou para o advogado. Dinheiro eu não tenho. O que eu tenho, inclusive, minha pressa em resolver essa minha questão de saúde é porque a presidente já mandou me avisar que vai me demitir em abril. Ela já fechou até a data, que vai me demitir em abril. E mandou cancelar meu pagamento. Disse que eu não tenho pagamento desde janeiro. E uma coisa. E Felipe, que era para ter feito alguma coisa, até hoje não fez. Inclusive ontem, quando ele teve, querendo sondar até alguma coisa, foi quando eu fui saber, eu disse, você vai resolver meus problemas administrativos junto ao tribunal, porque eu estou sem receber dinheiro e tenho empregado, feira, tudo, as contas continuam as mesmas, eu não recebo desde janeiro, você aproveita e faz uma feira lá para casa. Sua mãe vendeu o carro? Mamãe vendeu o carro. Minha irmã fez um empréstimo de 30 mil reais, fez outro a semana passada de 20 mil reais e minha mãe fez outro empréstimo de 50 mil reais, todo mundo no Banco do Brasil. Só parece, eu acho que ela está tentando vender o carro. Felipe disse que, pelo menos, foi a informação que Felipe tinha me dado, foi que ele tinha ido negociar pela manhã o carro, para poder até lhe pagar. Não sei se ela já E o outro advogado, e também quem está ajudando a gente é a mãe de Elvis. Eu não tenho um tostão hoje. Informação de fundo falso lá na casa do Bahia Formosa. Não tem nada de fundo Existe falso. isso? De jeito nenhum. Pode escavar lá à vontade. Na casa Tem fundo falso em canto nenhum. Nem as armas que eu tenho, elas eram guardadas em fundo de falso de nada. Era guardado no guarda-roupa em cima, visível para todo mundo. Porque você guardava o dinheiro lá no livro lá, que é como se fosse um livro lá escondido lá no livro, o dinheiro. Por conta das empregadas. Então, quando eu Que queria era como se fosse um livro falso, assim. são vários livrinhos que tinham lá. Que Eu era sempre oco dentro. tinha oco dentro. É o pagamento do mês das empregadas, pagamento de feira, que quem sabia dele era a Cláudia. Eu dizia, Claudinha, não quer Cláudia. É uma pessoa que estava comigo 24 horas. Levava meus filhos para a escola, voltava, colégio, essa coisa toda. Então, é uma pessoa de dentro de casa. Ela está com ódio, não, ela está trabalha no Estado. Professora do Estado. À noite. Então, durante o dia todo ela estava comigo. Mas à noite ela ia à noite ela ia dar aula normal. Normal, ela trabalhava normal. Ela trabalhava normal. 7 horas ela estava trabalhando. Durante o dia ela estava com meus meninos, levando de um canto para o outro, porque eu estava o dia quase todo no tribunal. E ela, eu dizia, Cláudia, vai fazer minha feira. Carro, onde é que tem dinheiro? Eu digo, naquele livrinho. Porque quando eu recebia meu dinheiro, a primeira coisa que eu fazia era tirar 5 ou 6 mil, porque minha conta aí sempre tem saco de 5, 6 mil e deixava no livro. Porque ela já sabia onde tinha o dinheiro para pagar. Negócio de cachorro, de menino, balé, não sei o quê. Então, era ela quem administrava. Então, fora esses 3 imóveis, Bahia Formosa, a sua casa e o apartamento, tem mais algum? Imóvel. Não sei. Não. Fora os carros que foram também bloqueados. As 2 Mercedes. Foram todos bloqueados. Todos. 2 ômegas. 2 Mercedes, 2 ômegas, o Bug e a Pajero. 6. Tem mais algum? 2 ômegas, o Selvagem. 2 ômegas, o Selvagem, os 2 Mercedes, as 2 Mercedes e a Pajero. São 6. São esses. Fora isso aí, dinheiro. Tem mais algum? Não, dinheiro? Tem depósito de alguma conta? Tem dinheiro na conta de Geós bloqueado. Bloqueado. Chegaram a enterrar dinheiro para fazer para ela? Minha casa toda de grama. Toda em grama. Aquele que está perguntando isso, que a informação que chegou foi... A informação que chegou, o prefeito, quando soube que a gente foi preso, ele contratou a banda, uma de forró bem ridícula que tem, e deu uma festa na prefeitura para todos, porque ele não suporta o meu marido. Por quê? Porque a casa da gente é melhor que a dele. Só isso. Não teve alguma coisa com relação ao terreno da casa? Não. A compra do terreno da casa? Não. A compra do terreno da casa não tem problema nenhum. O que a gente foi pedir foi uma... Quando compramos o terreno não estava todo regularizado na prefeitura. E ele passou um IPTU no valor de R$ 164 para a gente pagar. Não era da prefeitura não o terreno? Nunca foi. É tanto que nunca precisamos de carta de aforamento. Então era de um particular. É de particular.
Vocês compraram? A um particular. E ele tinha planta todinha, inclusive em fotos aéreas, que a gente tem todo o mapeamento de lá. Parou antes dos desvios? Antes. O terreno é assim. O que é que aconteceu? E tem um terreno na minha frente para poder ter uma rua aqui. Aqui é que a rua andou. Entendeu? Quando a rua andou aqui, a rua ela era bem aqui embaixo. Aí a rua subiu. E esse terreno daqui, de cima, a parte de cima, ela foi toda agregada a todas as casas que tem aqui, inclusive a dele. Que a dele é aqui do lado também. Entendeu? Então ninguém tem nada enterrado lá não. Tá lá, a casa aberta. Então, desembargador, senhora Carla, que outro tipo de informação, prova, elemento, indício, a senhora poderia nos fornecer no conjunto dessa colaboração premiada para provar isso que a senhora está afirmando, que entregava em mãos, em espécie, ao desembargador Rafael, desembargador Oswaldo, nos gabinetes dele do Tribunal de Justiça? Que outro elemento de informação ou prova? Eu não tenho. Só eu olhando para ele, ele vai dizer para mim, você não me entregou. Eu digo, como é que você pagou as contas de Tatiana? Como é que Tatiana vive até hoje? Como é que Tatiana passou 3 meses em São Paulo, por exemplo, gastando, que o marido dela perdeu um fígado, um rim, está com outro debilitado, ela está sem trabalhar, as crianças continuam estudando, o padrão de vida continua o mesmo, o salário deles também continua o mesmo. Entendeu? E ela ainda paga mensalmente a Receita Federal, se eu não me engano, é 2 ou 3 mil reais. A senhora guardava ordens escritas a respeito do negócio do fatura? Ele nunca me deu nada por escrito. A única coisa que ele assinava por escrito eram as transferências bancárias. A senhora não guardou documentos específicos da Eu tinha, os únicos documentos que eu tinha em casa, que eu sempre andei comigo, nunca deixei no tribunal, era o controle das contas. 2.200 e essas outras 3 contas judiciárias. Esse ofício, a gente mostrou um ofício do desembargador Rafael. Esses ofícios todos estão lá no tribunal ainda? Não tem nada comigo. Esses ofícios, eles não tinham relação com nenhum processo, né? Eram ofícios... Você viu que não tem nada. Eram números fictícios. Então tem que analisar todos os ofícios, nós tivemos uma pasta, né? Para poder... Eu não podia guardar uma pasta dessa. Esses ofícios, já lembra onde ficavam? Sim, arquivados. Não eram arquivados, não. Isso aí tem que ser pedido ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele tem tudo. Sim, é porque o banco guardava. É o banco que guardava. A senhora falou... Eu nem podia guardar em pasta, nem podia guardar no computador. Tem uma prova material, não tem como. A senhora falou logo no começo que na época de desembargador Oswaldo, Tatiana mandava no tribunal. Como é que ela... Ela mandava no começo ao fim. Mandava quem entrava, quem saía, para que cargo ia, para que cargo não ia, o que é que tinha que ser feito, qual era o trabalho que tinha que ser desenvolvido em cada setor. E o advogado, doutor Felipe, também? Ele estava sempre com ela. Agora a ordem partia dela e muitas vezes da irmã dela. Tatiana era funcionária do tribunal? E a irmã dela, como é o nome? Liliane. Ela recebia algum percentual de assessores do desembargador Oswaldo? Pelo fato de ela ter sido exonerada? Não sabe. Eu não sei. Mas foi no doutor Felipe que Eu só sei que no gabinete do desembargador Rafael, o dinheiro é todo rateado. Até hoje? Até hoje. Rateado com quem? Os secretários dele, ele deve ter uns 8. Cada um só trabalha uma vez ou 2 na semana. E o dinheiro é todo dividido. Sim, os assessores dele repassam um determinado valor. Não sei se os assessores, os secretários. Secretários. Os secretários. Tem vários secretários. Passa o salário, parte do salário para ele. Reparte entre elas. Ele tem umas 10 secretárias. E o salário de 2 é dividido entre elas. Cada um só tem que ir uma vez lá no tribunal. Isso acontece na maioria dos gabinetes do Tribunal de Justiça. E algum valor é repassado por esse desembargador, do salário? Então, muitos deles eram repassados para os filhos deles. Inclusive o desembargador Aderson. Os filhos dele recebiam? A filha. Quem era o último que estava na desembargador? Desembargador Manuel dos Santos. Não peguei a gestão dele. Não peguei. Desembargador Rafael, a filha dele, trabalhava.
trabalhava. Mesmo sem poder ser nomeada por Mesmo ser sem, filha. ela não era nomeada, mas ela tinha um gabinete dela, ela trabalhava e ela recebia. E repasse de outros servidores lá que dividiam com ela o salário. A senhora teve conhecimento de filhos de advogados que trabalhavam nos gabinetes dos desembargadores, que faziam esse contato dos advogados com os desembargadores? Logo. Olha, o que você mais escuta ali dentro daquele tribunal é história. Agora daí é você provar e saber é muito difícil. Porque tudo que eles fazem, a maioria das coisas que eles fazem é muito bem feito. É difícil você chegar e provar que faziam, que um advogado passava informação. Não tem como. Venda de acórdão, você tem informação lá de gente que fazia negociação? Só ouviu dizer. Mas ouviu dizer de quem, por exemplo? Pode dizer, a gente gostaria de saber. Olha, eu já ouvi dizer, por exemplo, até um desembargador que eu gosto muito, de desembargador João. Desembargador João, João Rebouças. Inclusive teve até uma época uma confusão com ele da Toyota, que ele recebeu num processo. Desembargador Rafael é brincadeira. A quantidade de processo, por exemplo, Felipe mesmo, Cortez, foi um que disse: como é que você acha que eu consegui livrar, foram as palavras dele, como é que você acha que eu consegui livrar 35 milhões, sei lá, de Gilmar, que foi preso, o que deu o apartamento a desembargador Rafael? Eu sei, mas foi o que ele veio passar as informações. Ele deu um apartamento, como foi isso? Olha, vocês pegaram a pessoa bem errada para dar informação, porque só o que a gente sabe ali é informação. Sim, mas e eu essa doação é o que se fala nos corredores. Eu sempre procurei estar de ouvido aberto em tudo, porque para evitar o quê? Ameaça ali dentro, sabe? Quando você diz, olha, você não abre a boca não, porque de você eu sei um monte de podre, e para começar a abrir a boca é bem rapidinho. E o povo sabe que eu abro mesmo. Por isso é o meu medo, porque sabe que eu digo. E foi disso que Virgílio veio me acertar. Essa informação de doação, como foi? Essa informação era que a maioria já sabia dentro do tribunal. Inclusive, quando o CNJ esteve aqui, a primeira preocupação dele foi tirar o apartamento do nome, do que ele mora, inclusive, que foi Gilmar que construiu, para que não fizesse a ligação. Tirou o nome dele e colocou o nome de quem a senhora não sabe, naturalmente. Carla, vamos agora para o final do nosso depoimento. A senhora vai fazer as suas considerações aí que a senhora anotou, né? Que queria falar. O que a senhora anotou que queria falar que não falou? A senhora fala. Não, só queria colocar assim, com relação a, por exemplo, o que hoje, por exemplo, hoje já quem manda, sempre é assim. Tem um desembargador, quem manda não é ele. Desembargador Osvaldo, quem mandava era Tatiana. Desembargador Rafael, quem mandava era a filha dele, Tênis. Inclusive era quem nomeava, ele nomeava todo mundo lá. Ela e Juliana Galiza, que tinha uma relação com Roberto, eu não sei se vocês sabem também, que era a pessoa que estava respondendo ao processo judicial e que era o contador do Tribunal de Justiça. Né? Que depois, Judite, muito dramática, disse que se soubesse não tinha nem nomeado. Sabia porque Liliane, a chefe direta dele, sabia. Certo? Outra coisa fundamental, quase que eu esqueci de dizer, a verba que era requerida ao Estado antes de pagamento. O precatório, por exemplo, era pedido ao Estado, você não tem que orçar para o exercício seguinte. Então, eu fazia. Me lembro demais. Orçamos o ano, 38 milhões. Porque se existe uma lei, se é legal, eu não sei. Eu só sei que desses 38 milhões que era requerido para o Estado repassar para o precatório, eles eram repassados. E o precatório nunca recebeu R$1. Por quê? Porque, segundo Liliane, que eu não sei explicar por quê, precisava de fazer retirada da verba que era repassada para o precatório para pagamento de folha.
E isso eu disse a ela, Liliane, isso é ilegal. Você está usando o dinheiro do precatório para pagar a folha de pagamento. Ela disse, não, depois eles mandam um complemento. Complemento esse que nunca chegou. E se não tivesse sido essa emenda e as audiências da gente, a gente tivesse ido atrás para pagar, eu só vim saber porque o pessoal da auditor tem um setor lá que verifica. Controle interno. O controle interno veio perguntar o que a gente tinha feito uma vez com os 68 milhões que tinham sido repassados por precatório. Eu disse, eu não fiz nada, eu não recebi nenhum tostão. Ela disse, então você vai ter que provar que você não recebeu. Porque o Estado provou que pagou. Mas aí eles eram utilizados para pagamento de complementação de folha de pagamento. Em que ano foi esse 60? Isso foi sempre. Parou na gestão do desembargador Oswaldo, no meio do fim, quando a gente começou com as negociações, que eles automaticamente foram pagando. Desembargador Saraiva, você conhecia alguma informação sobre ele lá no tribunal, sobre a conduta, eventual irregularidade com que ele se envolveu? Não, só da ligação dele com o João Faustino, mas não. Como seria essa ligação do João Faustino? Ah, sim, eram amigos íntimos, por conta disso o filho dele era assessor dele, né? Agora morre de medo, e o genro era do TRT. Quando ele foi nomeado para lá, ele levou ele, inclusive. TRE, não? TRT não, TRE. Mas assim, eu nunca tive muito acesso a essa ele. Essa informação que a senhora falou do Felipe, não seria com o desembargador João Rebouças, não? A questão do desbloqueio dos bens do Gilmar? Não, ele falou com a relação a Rafael. De Rebouças ele nunca falou nada bloqueado, não. De Rebouças foi só com relação ao carro. Ele disse que conseguiu, através de Rafael, o desembargador Rafael, a liberação desses bens. E eles seguravam os processos quando sabiam que tais e tais desembargadores iam, eles seguravam. Seguravam como? Botavam em pauta. Não botavam em pauta. Simplesmente porque sabia que o voto, por exemplo, se eu soubesse que o meu mandado de segurança só ia ter um desembargador, eu tinha pedido para ter tirado a pauta e teria saído. Porque os juízes não dão mandado de segurança para ninguém. E isso, quem é que administra bem bonitinho lá dentro? Felipe. Porque com o acesso, agora que a ligação dele direta com o Oswaldo e agora nessa parede com o desembargador Caio, que eu não sei porquê. Complementar, já tem mais alguma coisa a falar ou já... Não, ainda tem. Só para terminar, assim, a senhora ouviu falar de algum problema na distribuição do tribunal, na distribuição das ações, direcionamento? Olha, distribuição, ela funcionava bem e funciona. De praxe, funciona normal. Até porque quem faz a distribuição é a filha do desembargador Caio. Só que se chegar um pedido, como chegam vários desembargadores, para que espere, o desembargador Armando era um que vivia pedindo para esperar. Espere que eu quero. Quem é o próximo da vez? É Otto. Não, não quero ir para Otto não. Passe o próximo. Quem é o próximo da vez? É fulano, então bote ele. Eles conduziam. Na distribuição, mesmo na distribuição eletrônica. É fácil. O sistema aceita. Uma ordem cronológica, porque eles têm que paginar, autuar, capear. Quando o processo está pronto, independente da numeração do processo, porque não é o número do processo que dá a ordem cronológica, certo? É o fato dele estar pronto, e tem processos bem significativos, você direcionava para quem você queria. É tanto que se eu tivesse aqui, e se eu tivesse pedido, meu processo teria ido para a vigília. E eu sabia que ele iria conceder. Foi para quem? Foi para o desembargador Rafael. Vigilia conceder por quê? Porque ele não vê motivo, como eu também não vi. Eu não sou uma pessoa de difícil acesso, eu nunca me escondi de ninguém. Sempre falei tudo para todo mundo, já sou o contrário, já sou boca aberta demais. Sabe? O que me perguntam, eu digo. Sou de responder até desembargador, como eu já bati boca com o próprio desembargador Oswaldo. Entendeu? E nunca tive medo de ninguém ali dentro do tribunal. E era o que Vigílio, uma coisa que ele dizia. Nega, ele chamava até assim, de nega, que eu sempre gostei muito de Vigílio, até porque acompanhei o problema de saúde dele e tudo. O seu problema
é que tem aqui dentro desse tribunal o povo que lhe odeia. Você não tem noção da quantidade de gente que quer ver morta aqui dentro desse tribunal. Eu disse, eu sei. Mas eu não tenho medo de ninguém não. E o que eu tiver a dizer, eu vou falar sim. Aí foi tanto que ele, na próprio despacho dele, dizendo que não via justificativa nenhuma para eu estar presa, como eu realmente não vejo. Porque se tivessem me chamado, vamos sentar para conversar, vem o próprio doutor Luiz Alberto, que foi quem mais colocou empecilho para se fizesse um trabalho dentro do tribunal, chama-se doutor Luiz Alberto. Porque eu chamei ele inúmeras vezes. Venha para dentro do tribunal, venha para dentro do precatório. Vamos conversar, o senhor sabe, o senhor vem da quinta vara da fazenda, o senhor pode ajudar a tirar um monte de dúvida. A senhora diria a ele que, por exemplo, estava repartindo recursos com o Rafael? Não. E não tinha medo de descobrir, não? Não. Mas a senhora imagina que ele dificultou por quê? Se justamente a senhora não falaria para ele exatamente o que estava acontecendo? Porque é o seguinte, porque todo mundo que chegava para a desembargadora Judite, na frente dele, inclusive, e ele se chateou várias vezes, chegou e disse, olha, se tem alguém aqui que entende de precatório, que conta a história, que fale, que diga, é Carla. O CNJ, quando esteve aqui, fez a mesma observação. E ele se irritava. Uma vez ele chegou e disse, desembargadora Judite, ela não tem como saber mais do que eu sou o juiz da quinta vara da fazenda, que é quem manda os precatórios. Aí eu disse, desembargador, nunca juiz, que eu sei mais do que o senhor sabe outras coisas, eu só sei precatório. Entendeu? E foi por conta dele que começou a começar as desavenças dele. Aí foi quando ele me pediu 32 processos, que é a parte que eu ia falar da desembargadora Judite. Eu forneci 28 e disse, aguarde que os 4 eu estou concluindo. Era um bendito 881 que estava com Foi encontrado os dois na sua casa. Dois processos. Porque eu esqueci lá. Não tinha intenção de deixar processo nenhum lá, não. Até porque senão eu tinha até levado para Recife para estudar. Tinha um processo de... E tinha alguma coisa nesse processo? Inclusive tinha sabe qual era? É o processo que controlava a conta 2.200.736.7444. Não eram processos. E processo administrativo que eu já tinha respondido e que faltava enviar a resposta. Era um processo só de controle. De controle de conta? Que é controle pessoal. Isso, qualquer um que quisesse podia pegar junto ao Banco do Brasil, como ele solicitou vários extratos junto ao banco. Certo. O que é que significa isso aqui? O que é que significa isso? Tem a Itânia, tem aí o Carlos Alberto. E com o esqueminha que você fez, era uma forma que você estava vendo como é que ia fazer os desvio? Não, isso aqui pode ser até uma alteração para poder saber o quanto o valor. O quanto do valor desviado? Desviado? É mais importante. Mas olha... Tem uma tabelinha que tem valor real, valor abstrato. O que é que significa isso? Valor real? O valor real, e era o valor real do processo. E o valor que eu lançava. Então tinha diferença. O valor que lançava onde? Para pagar, para registrar. Eu tinha que registrar aqui no processo 469, tinha saído 36 mil. Certo? Eu lançava, pronto, saiu 41. Então ficava essa sobra. Que era por onde desviava. Tirava o resto do por onde dinheiro. ficava o excesso de dinheiro, vocês poderiam tirar o dinheiro sem que prejudicasse o pagamento de ninguém. Era só para justificar de onde vinha esse dinheiro que ficava lá a mais. Exatamente. É isso? Certo. Sim. Só outra coisa também, que foi, pronto, até também o que ia pra gente, eram processos de intervenção. Que foram nesses processos foi quando começaram as confusões, que não tem nada a ver com o precatório, mas eram intervenções ligadas a precatório. Mas que a desembargadora também nunca sabe. O que eu fiz só da desembargadora Judite foi nunca responder a processos que não interessavam a ela. 12 embargos de declaração que eu fiz passaram por ela. Um 13º que eu tinha esquecido de fazer, não passou. Então ficou lá arquivado. A senhora sabe o motivo que ela não respondia? Hã? Sabe o motivo que ela não respondia? Manda para Luiz Alberto ver.
eu mandava e lá ficava. Passei para o doutor Luiz Alberto 13 processos do TRT, fiz um negocinho desse aqui, pronto, importantíssimo, peguei, quando a gente fez o cruzamento de todos os municípios, eu verifiquei que existia quebra de ordem em vários municípios. O TRT chegava e dizia, vou pagar porque eu tenho dinheiro, pagava e queria nem saber se tinha algum processo na frente ou atrás. Fiz o levantamento, tive o trabalho de fazer isso tudo com todos os municípios. E de cada município eu fiz um relatório. Ela disse, eu quero 3 cópias. Uma para mim, uma para o Dr. Luiz Alberto e uma para o Dr. Guilherme, que é outro que também adora mandar lá dentro. Como o Dr. Guilherme era o responsável pelo CNJ, toda a documentação que ia para o CNJ tinha que ser passada por ele, eu mandei a documentação do jeito que ele pediu para ele. Mandei a documentação para o Dr. Luiz Alberto, mandei os 12 processos que ela não tinha respondido, mandei os 16 ofícios que o presidente do TRT encaminhava e ela nada. Ou seja, ela nunca se interessou em responder nenhum desses processos. Mandava para Luiz Alberto e Luiz Alberto engavetando, ficando. Quando eu ia cobrar dele, ele chamava, eu era chamada a atenção pela presidente. Foi quando 2 intervenções eles mandaram para mim. As intervenções foram feitas por Dr. Luiz Alberto e Dr. Guilherme, esculhambando comigo. Eu devia ter tirado uma cópia. O maior arrependimento que eu tenho foi não ter tirado uma cópia dessa intervenção. Porque primeiro ele me dava uma aula sobre o que era intervenção, processo administrativo e precatório. Depois ele dizia que eu não podia agir de ofício, que eu estava agindo nas intervenções, eu não podia agir de ofício, eu me colocasse no meu lugar, que eu não significava absolutamente nada e que tudo que eu tivesse que dizer, eu fizesse prova. Porque as palavras que eu dizia não eram suficientes para comprovar absolutamente nada. Em letras garrafais, grifadas. Foi meu estopim com a presidente. Peguei os meus processos de intervenção, para você ver como nesse caso, eu batia com todo mundo e o meu receio de estar deletando todo mundo, entendeu? Pronto, aí peguei com as 2 intervenções e entreguei a ela. E disse, olha, essas intervenções estão erradas. Primeiro, porque eu nunca agi de ofício. Segundo, não tem despacho meu aí, porque eu fiz o cumprimento do que foi pedido. E terceiro, se eu tiver que pedir aula de precatório, só não é a doutor Luiz Alberto nem a doutor Guilherme. Então a confusão ficou daí, foi quando foi pedido os processos e deu nessa, foi o que gerou a inspeção. Foi o mal-estar criado, provocado entre eu, presidente, Luiz Alberto e Guilherme. O doutor Luiz Alberto perdeu 8 processos lá dentro de áreas, de coisas, de negócio de juiz. Automaticamente eu perguntar se eu tinha tirado os processos da sala dele. Então, assim, ficou um clima péssimo de trabalho, a ponto de eu chegar, inclusive, e dizer a ela, eu disse, ó, desembargadora, se a senhora não estiver satisfeita com o meu trabalho, me dispensa, porque o meu salário não vai mudar em nada. Eu estou aqui porque eu gosto. Tinha isso aí, mas eu gosto de precatório, eu adoro precatório. Entendeu? Então, um problema todinho, o estopim foi por conta disso aqui. E dela, o que eu tenho para dizer dela foi somente com relação à ausência dela em dar satisfação, porque ela só respondia, ou seja... As solicitações que eram feitas, ela não... Omissitude. Queria nem saber. Tem mais alguma coisa que a senhora queria falar? Se eu me lembrar de alguma coisa futuramente... Pode. Não, vamos encerrar e a gente vai ouvir o seu marido. Não estou dizendo hoje não. Eu estou dizendo, porque isso aqui eu já passei 15 dias escrevendo e cada vez eu ia aumentando, entendeu? Estou dizendo, se depois me lembrar de alguma coisa, eu posso escrever. Não, mas a gente pode e... começar a ouvir o seu marido e depois qualquer coisa a gente complementa na sequência. Sim, mas nem agora não, porque agora, até para mim já topou. Pronto, então... Certo? A gente dá por encerrado esse depoimento, se acha?